Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Marcos, sou professor de matemática. Estamos aqui para a segunda parte dos exercícios de revisão para a FUVEST, beleza? Então, antes de resolver os exercícios, peço aí para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, dar um joinha, para a gente alcançar a galera aí que está fazendo as revisões finais, quer tirar alguma dúvida, ou até mesmo aquelas pessoas que querem aprender algo novo, a gente está aí à disposição, beleza? Vamos para o primeiro exercício da segunda parte. É o exercício da FUVEST, a segunda fase de 2017. E o exercício ele fala assim, ó: um analgésico é aplicado via intravenosa. Sua concentração no sangue até atingir a concentração nula varia com o tempo de acordo com a seguinte relação: C de t igual 400 menos k vezes o logaritmo de AT mais 1 na base 3, em que t é dado em horas, e C de t, a concentração em função do tempo, é dado em miligramas por litro. As constantes A e K são positivas. Primeiro item: qual é a concentração do analgésico no instante t igual a zero? Então vamos lá, ele quer que a gente calcule o C de zero. Olha lá, no lugar do t, vai substituir por zero. Então vai ser 400 menos k vezes o logaritmo de a vezes zero, olha lá, no lugar do t, substituir por zero, mais 1 na base 3. Então, tem 400 menos k vezes o logaritmo. Aqui, ó, o a vezes zero dá zero, mais 1, que dá 1. Então, o logaritmo de 1 na base 3. E vai ficar o 400 menos k vezes o logaritmo de 1 na base 3 é zero, porque 3 elevado a zero é 1. Então, vai ficar k vezes zero dá zero. Então, aqui vai dar 400 miligramas por litro a concentração aí no instante inicial. Beleza? Então, o item A era só isso. Agora, vamos para a resolução do item B. Calcule as constantes A e K. Ele fala aqui que elas são positivas, sabendo que, no instante t igual a 2, a concentração do analgésico no sangue é metade da concentração no instante inicial, e que, no instante t igual a 8, a concentração do analgésico no sangue é nula. Então, vamos lá. Ó. Primeira informação aqui, ó, no instante t igual a 2, a concentração do analgésico no sangue é metade da concentração no instante inicial. Então, lá, ó, o que ele está dizendo? Que a concentração no instante t igual a 2 é a metade da concentração no instante inicial. A concentração no instante inicial, a gente calculou no item A. Então, isso aqui vai ficar meio vezes 400. Isso aqui dá 200 miligramas por litro, tá? Então, essa é a informação que a gente tem, ó, que a concentração no instante t igual a 2 horas, nós temos 200, tá? O C de 2 igual a 200. Outra informação que ele traz aqui para a gente é a seguinte. No instante t igual a 8, a concentração do analgésico no sangue é nula. Então, ele está dizendo isso aqui, ó, que o C de 8 é igual a zero. Tá? Então, vamos substituir lá na nossa função. Então, lá no lugar do t, a gente vai substituir por 8. Então, vai ficar lá, quem que é o C de 8? Então, vai ficar 400 menos k vezes o logaritmo de a, lá no lugar do t, por 8, mais 1 na base 3, isso é igual a zero. Isso implica que o 400 é igual. Todo esse termo aqui está negativo do lado esquerdo, do lado direito ele vai ficar positivo. Então, vai ficar k vezes o logaritmo, que é a vezes 8, 8a, mais 1 na base 3.
Usando a definição de logaritmo aqui, antes, vou dividir os dois lados aqui por k, então vai ficar o logaritmo de 8a mais 1 na base 3 é igual ao 400 dividido pelo k. Dividiu por k aqui dos dois lados. Usando a definição de logaritmo, então 3 elevado a 400 sobre k é igual a 8a mais 1. Então, lá, 3 elevado a 400 sobre k é igual a 8a mais 1, tá? Então, por enquanto, aqui a gente não tem o que fazer, porque tem as duas incógnitas aqui para a gente descobrir. Mas a gente tem essa informação aqui, ó, que o c de 2 é igual a 200. Então, lá, ó, de c de 2 igual a 200, temos. Então, na nossa função lá, o c de t igual a 400 menos k vezes o logaritmo de at mais 1 na base 3, a gente vai substituir o t por 2. Então, vai ficar lá 400 menos k vezes o logaritmo de a vezes 2 mais 1 na base 3. Isso é igual a 200. Isso aqui implica que o 400 menos 200, ó, o 200 está positivo aqui do lado esquerdo. Se a gente somar menos 200 dos dois lados, ele aparece aqui como menos 200 do lado esquerdo. Isso é igual a k vezes o logaritmo de 2a mais 1 na base 3. Ó, o a vezes 2, 2a. 400 menos 200 vai dar 200, então vai ficar 200 é igual a k vezes o logaritmo de 2a mais 1 na base 3. E dividindo os dois lados por k aqui, a gente vai ter que o logaritmo de 2a mais 1 na base 3 é igual a 200 sobre k. E, novamente, utilizando a definição de logaritmo, então, 3 elevado a 200 sobre k é igual a 2a mais 1. Então, 3 elevado a 200 sobre k é igual ao 2a mais 1. Tá? Então, nós temos essas duas informações aqui, ó. Essa e essa, certo? Então, a gente vai usar essas duas informações para resolver o problema. Essa igualdade aqui, a gente pode escrever ela da seguinte maneira. Olha o que eu vou fazer aqui com essa expressão. Tá vendo esse 3 elevado a 400 menos k? Eu posso escrever ele assim, ó, 3 elevado a 200 sobre k elevado a 2, porque 200 vezes 2 dá o 400, igual a 8a mais 1. O que a gente faz? Agora, nessa expressão aqui, ó, no lugar do 300 elevado a 200 sobre k, eu vou substituir por 2a mais 1. Então, lá, ó, essa expressão aqui, ela vai ficar assim, ó. No lugar lá do 3 elevado a 200 sobre k, eu vou substituir por 2a mais 1 elevado a 2. É igual a 8a mais 1. Aqui é um produto notável, então vai ficar 2a ao quadrado, 4a ao quadrado, mais 2 vezes 2a, 4a, vezes 1, 4a, mais o quadrado do segundo, dá 1 ao quadrado, que dá 1. Esse 8a ele vem aqui para o lado esquerdo, fica negativo. Esse 1 vem para o lado esquerdo, fica negativo, igual a 0. Então, vai ficar aqui, ó, 4a ao quadrado, mais 4a menos 8a, menos 4a, mais 1 menos 1, que dá 0. Como o a é uma constante positiva, eu posso dividir todo mundo aqui pelo a, tá? Então, dividir por a aqui, dividir por aqui, dividir por aqui, porque o a é positivo, então eu posso dividir, ele não pode ser 0. Tá? Então, isso implica que vai ficar 4a menos 4 igual a 0.
Então, aqui o A vai ser igual a 1, certo? 4A menos 4 igual a 0, então A igual a 1. Agora, a gente pode usar essa expressão aqui para calcular o K. Então, lá, ó, 3 elevado a 200 sobre K é igual a 2 vezes o A, que é 1, mais 1. Isso aqui vai ficar 3 elevado a 200 sobre K. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Ou seja, o expoente aqui do 3 não tem nada, é 1. Equação exponencial, então 200 sobre K é igual a 1. E, portanto, K aqui só pode ser igual a 200. Certo? Então, o A é igual a 1, o K é 200 e está finalizado aí esse exercício. Beleza? Então, é o exercício da FUVEST 2017, segunda fase, sobre uma função logarítmica. Bastante interessante. Então, vamos para o próximo exercício. A segunda questão aqui desse vídeo é uma questão do IME, o Instituto Militar de Engenharia, de 2021. Apesar de não ser uma questão tão trivial, as atitudes que a gente toma aqui, elas são interessantes. Então, vamos ver as atitudes que a gente toma num exercício como esse aqui e como lidar com isso. Então, vamos ver aqui, ó. Seja f de d em R uma função onde d, o d aqui é o domínio da função. O domínio é o x, ele é um número, são números reais, tal que o x é diferente de 0, o x é diferente de 1. E que satisfaz a equação f de x menos 1 sobre x mais f de x menos x igual a 2. O valor de f de 2 é... Bom, uma vez que ele quer o valor de f de 2 e tem o x aqui, ó, f de x, ó, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o x e substituir por 2, tá? Então, fazendo x igual a 2, temos. Então, vamos lá, ó, vai ficar f de 2 menos 1 sobre 2 mais o f de 2 menos 2 igual a 2. Isso aqui vai ficar ó, 2 menos 1 dá 1, então vai ficar o f de meio mais f de 2. Se a gente somar 2 dos dois lados aqui, esse menos 2 ele vai sumir aqui do lado esquerdo e vai ficar do outro lado 2 mais 2, que vai dar 4. Bom, aí você me fala, mas e aí? Agora apareceu um f de meio aqui, né? Já tem algo para me atrapalhar. É aí que entra a atitude. Então, o que você vai fazer? Você vai montar uma outra situação para aparecer o meio. Para quê? Para a gente eliminar esse número daqui. Então, qual que é o nosso próximo? Fazendo x igual a meio, temos. Então, vamos lá, vai ficar f de meio menos 1, tá lá no lugar do x, ó, por meio, sobre meio, mais f de meio menos, no lugar do x lá, meio, igual a 2. Isso implica, vai ficar aqui, ó, meio menos 1 dá menos meio. Então, vou fazer direto aqui, ó, meio menos 1 menos meio, dividido por meio, que vai dar menos 1, ok? Então, aqui vai ficar f de menos meio. Então, vai ficar menos meio dividido por meio dá menos 1. Mais f de meio igual. Se a gente somar meio dos dois lados, vai ficar assim, ó, vai ficar lá do lado direito 2 mais meios, mais meio, que é 5 meios, tá? 2 mais meio, 5 meios.
Bom, piorou a situação, né? Apareceu um f de menos 1 aqui. É outra coisa que a gente vai ter que eliminar, certo? Aqui que está o ponto. Quando agora a gente substituir aqui, ó, o x por menos 1, vai acontecer algo aqui, tá? Vai aparecer o f de 2 aqui, ó, quando a gente substituir por x por menos 1. Então, a gente vai conseguir arrumar uma maneira de eliminar esse meio com esse meio. E o f de menos 1 que vai aparecer com a próxima que a gente fizer. Então, a nossa próxima equação, fazendo x igual a menos 1, temos, olha lá, f de menos 1 sobre menos 1, mais f de menos 1 menos menos 1 igual a 2. Então, no lugar de cada x aqui, a gente substituiu por menos 1. Isso aqui implica que vai ficar isso aqui, ó. Que, ó, menos 1 dá menos 2 dividido por menos 1 vai dar o f de 2, mais o f de menos 1 aqui, ó, negativo com negativo dá positivo. Então, mais 1 igual a 2. Então, essa equação vai ficar assim, ó, o f de 2 mais o f de menos 1. Somando o menos 1 dos dois lados aqui, vai ficar 2 menos 1, que dá 1. Agora que está o ponto aqui, ó, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação, essa aqui, ó. Se a gente subtrair nessa equação, vai sumir esse f de meio. Como isso aqui vai ficar negativo, a gente vai somar aqui na terceira e vai sumir o f de menos 1. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Qual que é a nossa atitude aqui agora? Pegar essa equação aqui, ó, que eu estou chamando de 1, subtrair essa equação que eu estou chamando de 2. Então, estou fazendo aqui, ó, 1 menos 2. E essa equação aqui que eu estou chamando de 3, a gente vai somar a 3, certo? Então, para você, se você tem dificuldade de visualizar, eu vou trocar aqui, tá? Eu vou chamar isso aqui, ó, de U, vou chamar isso aqui de V, vou chamar isso aqui de W, esse aqui é o U, esse aqui é o V e esse aqui é o W. Olha o que a gente está fazendo lá, ó. U mais V menos, entre parênteses, W mais U mais o 3, que é aqui, ó, V mais W, certo? Isso é igual aqui, ó, 4, tá subtraindo a 2, menos 5 meios, tá somando a 3, que é 1. Aí, o que a gente tem aqui, ó? U mais V, ó, menos W, menos U, mais V, mais W, igual a 4 mais 1, dá 5, menos 5 meios. Isso aqui, ó, implica o seguinte, aqui, ó, menos W mais W cancela. U menos U cancela. Então, sobrou aqui, ó, V mais V, 2V. 5 meios menos 5 meios dá 5 meios. Então, aqui o V vai ser aqui, ó, dividido os dois lados por 2, vai dar 5 meios dividido por 2, que dá 5 quartos. Quem que a gente chamou de V lá? O f de 2. Então, o f de 2 é 5 quartos. Esse é o resultado da questão e está aqui na alternativa A. Tá? Apesar de não ser um exercício tão trivial assim, mas as atitudes que a gente tem nele, elas são interessantes para dar um poder de raciocínio melhor em cima das situações aí que aparecem. Beleza?
Então vamos para mais um exercício aí bastante interessante. Aqui é um exercício do ITA, do vestibular de 2019. Também, a ideia aqui é mostrar para vocês algumas atitudes, algumas ideias para gente que você pode adotar durante uma resolução de um exercício de função parecido com esse. Ele fala assim, ó, sabendo que x pertence ao intervalo fechado de 1 até 64, extremidade aqui, ó, de 1 e a direita fechada, a direita 64, determine o maior valor da função f de x igual ao logaritmo de x na base 2 elevado à quarta, mais 12 vezes logaritmo de x na base 2 elevado ao quadrado, vezes o logaritmo de 8 sobre x na base 2. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Esse logaritmo aqui, eu vou só reescrever ele de uma maneira diferente. Esse logaritmo de 8 sobre x na base 2, o logaritmo do quociente vira a subtração de logaritmo. Então, é o logaritmo de 8 na base 2 menos o logaritmo de x na base 2. Esse logaritmo de 8 na base 2 é 3. Por quê? 2 elevado a que número dá 8? É o 3, menos o logaritmo de x na base 2. A ideia aqui para estudar o máximo, o maior valor dessa função, uma ideia aqui é fazer uma substituição de variável. Da seguinte forma, então, seja, eu vou trocar o logaritmo de x na base 2 por uma outra variável t. Daí, o que a gente tem? O x é o intervalo de 1 até 64. Agora eu quero saber, o t está em qual intervalo? Então, lá, o intervalo fechado, o x, ele pertence a esse intervalo aqui, ó. Então, eu vou aplicar o logaritmo em todo mundo aqui, ó, vai ficar o logaritmo de 1 na base 2, porque a base está 2 aqui. O logaritmo de x na base 2 e o logaritmo de 64 na base 2. O logaritmo de 1 na base 2 é zero. Por quê? Porque 2 elevado a zero dá 1. O logaritmo de x na base 2 eu troquei para a variável t. E o logaritmo de 64 na base 2 é 6. Por quê? Porque 2 elevado a 6 dá 64. Então, nós temos aí que a nova função que a gente está trabalhando, o t varia de 0 até 6. Tá? Então, essa função, eu vou chamar ela de t, uma função na variável t, ali eu troquei. Então, vai ficar aqui, ó, no lugar do logaritmo de x na base 2, vai ficar t, então vai ficar t à quarta, mais 12 vezes t ao quadrado, vezes esse logaritmo aqui, ó, de 8 sobre x na base 2, quem que é? É o 3 menos o logaritmo de x na base 2, que eu troquei por t. Então, arrumando aqui essa função, vai ficar t à quarta, aqui, ó, distributiva, ó, 12t ao quadrado vezes 3, então vai ficar 36t ao quadrado. Esse produto aqui vai ficar menos 12t ao quadrado vezes t, vai ficar 12t à terceira. Então, só arrumando aqui, ó, t à quarta, menos 12t à terceira, mais 36t ao quadrado. Aqui, ó, eu vou fatorar essa expressão. O t ao quadrado é o fator comum, aí eu vou colocar o t ao quadrado em evidência. Então, vai sobrar aqui, ó, t à quarta, vai sobrar o t ao quadrado, porque 2 vezes 2 dá 4, menos 12t, porque 2 mais 1 dá 3, mais o 36. Só que essa expressão aqui é um trinômio quadrado perfeito, a gente consegue fatorar. Tá? Então, essa expressão aqui, ó, o t ao quadrado menos 12t mais 36, olha lá, ó, a raiz quadrada de 36 aqui é 6, de t ao quadrado aqui é t. Certo? T vezes 6 vezes 2 dá 12t. Então, aqui vai ficar, ó, t menos 6 ao quadrado. O t menos 6 ao quadrado é o t ao quadrado menos 12t mais 36. Como essas duas expressões estão elevado ao quadrado, a gente pode escrever elas assim, ó.
Então, t vezes t menos 6, todo mundo ao quadrado. E eu vou ajeitar um pouquinho essa expressão aqui, ó. T vezes t dá t ao quadrado, e t vezes menos 6t, todo mundo ao quadrado, tá? Então, a gente tem essa função. Observa o seguinte, toda essa expressão aqui, ela é maior do que ou igual a zero. E lembrando que aqui, ó, o t, ele está variando de 0 até 6, tá? O que acontece aqui, ó? Nem o 0, nem o 6 são valores máximos e mínimos dessa função. Até o 0 até pode ser, mas o 6 não é, porque o 6 ele é raiz aqui, ó, dessa expressão, tá? Certo? Porque 6 ao quadrado dá 36, 6 vezes 6, 36, 36 menos 36 dá zero. E o zero aqui vai zerar essa função também, certo? Então, vai dar zero aqui. Então, a gente vai ter que ver qual é o maior valor dessa função. Tá, como essa função aqui, essa parte é toda positiva, então o zero é o valor mínimo dela, mas qual o valor do t que vai fazer essa função inteira ser máximo? Bom, vamos fazer uma análise aqui nessa expressão, ó. Analisando essa função aqui, ó, y igual a t ao quadrado menos 6t. Isso aqui é uma função quadrática, tá? Vou analisar. Isso aqui é uma função quadrática. Só que essa função, ela é uma parábola com a concavidade para cima, então ela admite ponto mínimo. Então, ela tem um valor mínimo, que admite valor mínimo, certo? Só que aqui, a função que a gente está analisando, ela está elevada ao quadrado. Esse valor mínimo aqui, a gente vai calcular ele e depois vai elevar ao quadrado. Isso vai fazer com que seja o máximo da outra função. Tá? Então, o valor mínimo dessa função, quem que é? Eu vou calcular aqui o valor do x, o t do vértice nesse caso, é o menos b sobre 2 vezes o a. Então, vai ser menos 6 dividido por 2 vezes o a aqui, que é 1. Então, vai ser 6 dividido por 2, que dá 3. Então, essa função ela admite valor mínimo em t igual a 3. Certo? Qual que é o valor máximo dessa função? Basta a gente substituir lá. Então, o y máximo dessa função vai ser, olha lá, 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3. Então, vai ser 9 menos 18, que é igual a menos 9. Esse é o valor mínimo dessa expressão aqui dentro dos parênteses. Só que esse valor está elevado ao quadrado. Como ele está elevado ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então, vai ser o máximo da função g, certo? Então, que é o máximo da função f. Então, f máximo vai ser quem? Vai ser o menos 9 elevado a esse ao quadrado, que vai dar 81. Esse é o valor máximo da função f, certo? Tá? Então, ele, naquela função original do enunciado, esse valor aqui é o máximo nesse intervalo, tá? O valor máximo no intervalo dado, tá? Máximo no intervalo dado, certo? Ele é máximo em relação a um intervalo. Não quer dizer que é o máximo, né, dessa função aqui, certo? Não quer dizer que é o máximo na função inteira, no domínio inteiro dela. É o máximo nesse intervalo aqui, ok? No intervalo considerado, tá? No intervalo considerado, certo? Então, esse é o valor máximo, que é 81. É claro, tem outra maneira de analisar essa função. Para quem conhece um pouquinho de matemática um pouquinho mais avançada, conhece derivada, o cálculo diferencial, dá para pegar com as derivadas esse ponto máximo de maneira muito mais simples, né? Mas a gente está aqui analisando conceitos do ensino médio, então eu não posso utilizar, né, esse caso.
Porque é o seguinte, só para finalizar aqui, essa função aqui, ó, t ao quadrado menos 6t, então o que acontece? Então, os zeros da função aqui no 6. Então, aqui, para x igual a 3, a gente tem o y do vértice aqui, ó, o valor mínimo dessa função aqui no menos 9. Mas quando você eleva ao quadrado, ele vai ficar positivo, então ele vai pegar o máximo lá no 81, certo? Então, basicamente é essa a ideia, tá? Esse gráfico provavelmente ele faz uma curva aqui, né? Porque o zero, aqui o x igual a zero é um valor mínimo dessa função. Ela vai subir, vai chegar no valor mínimo, vai descer aqui no zero, vai subir de novo, tá? Porque 6, tá? E aqui vai ser esse valor máximo de 0 até 6 aqui, tá? Nesse intervalo, certo? Esse gráfico volta a subir lá, tal. Beleza? Então, é isso aí, tá? Esse foi o exercício aí que a gente estava analisando. Esse é o exercício do ITA. Então, essas substituições, às vezes, ajuda bastante a gente a analisar o problema de uma função, analisar de uma maneira mais simples e assim por diante. Tá bom? Então, essa foi a segunda parte aí de nossa revisão de funções, alguns conceitos introduzidos aí no meio do problema. Espero aí que você tenha gostado, tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar te respondendo aí, ok? Galera, não se esqueça aí de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, compartilhar o canal para atingir mais pessoas aí, beleza? Galera, então desejo tudo de bom aí para vocês, espero que todos estejam bem. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!